continuar com a nossa série de suspense e mistério. No último vídeo, gente, eu falei pra vocês sobre o filme Entre Facas e Segredos. Dessa vez, a nossa aventura agora vai ser no meio de uma ilha afastada de tudo. Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa investigação com Benoit Blanc, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificação pra você não perder mais nada. Glass Onions é a continuação de Entre Facas e Segredos. Chegou o streaming da Netflix, se eu não me engano, eu acho que lá pelo dia 23 de dezembro, mais ou menos, final do ano passado. E dessa vez vai nos levar a acompanhar a seguinte situação, gente. Miles Brown é um ricaço que acaba convidando os seus amigos um tanto estranhos e até mesmo loucos a virem participar de um evento em sua ilha particular para desvendar um jogo de detetive. Porém, tudo sai do controle quando um assassinato real acaba acontecendo. Gente, então é isso, nós vamos entrar novamente junto com Benoit Blanc para desvendar esse mistério. E sim, novamente, nossos suspeitos são quem? Todos aqueles que estão na ilha. Tirando, eu acho que um cara que aparece muito vez ou outra para dar aquela quebra de suspense e mistério e colocar um pouco da parte cômica. Então a gente vai começar a acompanhar justamente isso. Os nossos personagens, cada um dos amigos do Miles, acaba recebendo uma caixa um tanto misteriosa, vamos dizer assim. E quando eles abrem, eles descobrem que para poder ir para a próxima fase, eles precisam desvendar o enigma que está naquela caixa. Então a partir daí a gente começa a ver que cada um do enigma é um jogo que a cada passo um dos amigos do Miles sempre consegue achar uma solução. Eles são muito bem sucedidos e têm uma carreira de sucesso. E todos acabam indo para a ilha. E o que é interessante, justamente o fato de que o próprio Benoit Blanc acaba contando que, na verdade, ele recebeu o convite de alguém, de uma pessoa misteriosa. A princípio, Miles não sabia o que estava acontecendo, porém, ele deixou o Benoit continuar na ilha, já que ele também tinha aquele convite. Então a gente vai entrar, gente, novamente num suspense e num mistério para conseguir desvendar quem é o assassino dessa vez. O que é interessante, gente, nesse filme é que, sim, a direção e o roteiro continuaram com a mesma pessoa do primeiro filme. Ou seja, quem continuou a guiar, a controlar essa história foi o próprio Rian Johnson. Outra coisa bacana é a própria equipe de produção, que sim, continuou sendo a mesma equipe. Então é mais interessante isso, já que não teria toda aquela mudança. Se você já viu Glass Onion, vai ver que realmente eles continuaram com aquele mesmo desenvolvimento de suspense, de mistério, com reviravoltas, com coisas surpreendentes, um final surpreendente que você não esperava. Então eu acho que isso é bem interessante nesse sentido. Um outro ponto interessante também é a questão de que esse filme literalmente pertence ao catálogo da Netflix. Sim, foi literalmente produzida pela Netflix. Porque esse filme antes, Entre Facas e Segredos, pertencia à produtora Lionsgate. Porém, a Netflix investiu uma dinheirama para comprar os direitos e produzir, vamos dizer assim, eu acho que talvez até a continuação. E como vocês sabem, é um filme que literalmente pertence somente a um streaming. Mas para eles poderem entrar naquela batalha de Oscars, a Netflix acabou lançando esse filme em algumas salas de cinema e, por incrível que pareça, esse filme deu uma grande bilheteria. Foi a maior bilheteria que a Netflix recebeu dos filmes que ela produz. Outro ponto interessante sobre Glass Onions é a seguinte situação, gente. É um filme independente. Então,
Ah, Nathalie, eu não assisti Entre Facas e Segredos, mas eu achei interessante Glass Onions. Pode assistir tranquilamente. Não existe uma ligação coerente, uma ligação direta. Você necessita assistir Entre Facas e Segredos para assistir Glass Onion. Não, muito pelo contrário. São dois filmes independentes em que existe um começo, um meio e um fim, como vocês viram na questão de Entre Facas e Segredos. E é a mesma coisa com esse filme. A única diferença que a gente vê de, vamos dizer assim, continuação que liga seria a questão do sotaque de Benoit Blanc, em que ele está, vamos dizer assim, estudando para ter um sotaque um pouco mais sulista inglês. O melhor jeito de se dizer é isso, gente. Então é interessante essa questão. Se você tá interessado no filme, não assistiu o primeiro, pode assistir tranquilamente o segundo sem nenhum problema. Um outro ponto também interessante é que é o fato do ator principal, como eu já disse, ele fez 007, eu não sabia, vou ser bem sincera que ele fez 15 anos 007 e foi um recomeço para a carreira dele. Então assim, é interessante isso, eu acho que como eu já disse no primeiro vídeo sobre Entre Facas e Segredos, eu vou repetir novamente. Eu literalmente acho que ele fez muito bem essa questão do detetive Benoit Blanc. Eu acho que ele consegue transmitir exatamente como é o caso do Poirot, que ele em certos pontos, ele é muito centrado e em certos momentos ele tem aqueles devaneios para poder chegar a um ponto de onde seria a questão do assassinato, quem é o assassino, aquele ponto que poderia ligar a uma peça-chave que estava no começo. Então eu acho que ele consegue transmitir muito bem essa questão desse personagem do Benoit Blanc. Por mais que não exista um livro, se existisse, eu acho que literalmente se eu fosse ler o livro, eu literalmente imaginaria o próprio detetive sendo esse ator. Outro ponto interessante sobre esse filme é a questão de que, curiosamente, ele foi sim gravado na época da pandemia. Então, quem já viu Glass Onion vai ver muitos momentos das cenas em que os personagens e até algumas pessoas que aparecem utilizando a máscara. Então foi utilizado, algumas cenas foram gravadas, ou melhor, a maior parte do filme foi gravado em 2020. É por isso que esse filme, quando você assiste, você tá acompanhando os personagens, eles estão com máscaras, existe até um diálogo em que uma das personagens está fazendo uma festa e eles criticam ela, o fato dela estar dando uma festa em um momento de pandemia, e a resposta dela é um tanto cômica, mas é que algumas pessoas já deram esse tipo de resposta. Então é interessante isso, ele demonstrar aquela questão da pandemia, diferente de outros filmes que por mais que batam com aquela questão de mostrar a pandemia, ele foi sim gravado nessa época. Um outro ponto também interessante é a questão do próprio nome, Glass Onion. Glass Onion foi baseado em um título de música da banda Beatles, que eu não lembro qual é a música, gente, mas é uma música em que tem, vou dizer assim, uma composição um tanto enigmática e misteriosa demais, exatamente como é o caso dessa obra. Nós acompanhamos um ponto de vista, gente, como eu disse, a gente acompanha essa questão dessa, vamos dizer assim, desse grupo do Entre Facas e Segredos, que ele faz parte dessa questão. Você acompanha o desenvolvimento da história em um determinado ponto, o que aconteceu, como está se passando, tá? E pá! A pessoa morre. Aí volta-se no tempo e a gente começa a acompanhar de um outro ponto de vista. Então eu acho que é maravilhoso isso. Esse filme foi muito bem aceito pela crítica também, tanto os especialistas quanto os telespectadores, pelo fato de ter aquela questão do diálogo, os personagens que conseguiram desenvolver, né? Os atores conseguiram desenvolver os personagens a um ponto que você conseguisse estar bem agradável ao fato de acompanhar. Como eu falei, repetindo novamente, o ator que faz o Benoit Blanc, literalmente, ele fez muito bem o detetive. Então esse desenvolvimento dessa história, como a crítica ter aceitado muito, o próprio fato dessa história também nos ganhar, em que você acompanha a história em um determinado momento, pá, morreu a pessoa. Agora a gente volta no tempo e começa a entender o que falta, a encaixar as peças do quebra-cabeça. Até o próprio Benoit Blanc fala que nessa história a gente vai começar a pegar as peças para poder encaixar as peças que faltam nesse quebra-cabeça. Então é maravilhoso, exatamente como foi o primeiro Entre Facas e Segredos. Ele vai realmente te envolver
naquela tensão de que, meu Deus, quem que será o assassino? Mas por que isso tá acontecendo? Nossa, como é que o Benoit Blanc foi para lá? Quem enviou aquela carta? Outro ponto interessante sobre esse filme é uma cena literalmente bem no começo, gente, em que aparece, vamos dizer assim, como se fosse um segurança do Miles Brown, que ele aparece com uma arminha para poder injetar um remédio que autorizaria eles a tirarem a máscara, que é o Ethan Hawke. E a ideia era que ele não aparecesse na cena, porém a produção teve sorte em que ele tava justamente em Budapeste gravando a série Cavaleiro da Lua, e ele teve um tempinho para passar um dia lá na Grécia para fazer essa gravação. Então, assim, curioso também, gente, é justamente porque essas cenas de Glass Onion é gravado na Grécia. Então, interessante todo o contexto. Eu acho que a Netflix conseguiu realmente continuar com essa ideia, porque continua com o mesmo diretor, e que é também o roteirista, e a própria equipe de produção. E uma outra coisa que eu acho fabulosa nessa obra é o fato de não ter aquela questão de continuidade. Eu acho que isso também ganha, na minha opinião, muito o fato de não ter uma continuação. Você precisa assistir o primeiro para entender o segundo. Não, são dois filmes independentes que você pode assistir de qualquer jeito. Então, se você ainda não assistiu Glass Onion, dá uma chance. Como eu disse, se você é um fã de Agatha Christie, dá uma chance, porque realmente é uma história bem envolvente, que traz as obras da Agatha Christie para um tempo mais moderno, e que você vai querer ficar sempre naquela, eu quero mais, eu quero mais. Não, agora eu sei quem é o assassino. Pera, não é esse o assassino. Ah, meu Deus, eu voltei no estaca zero. Então dá uma chance que vale muito a pena mesmo, pessoal. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Glass Onion, o que você achou? Qual foi a cena que você mais gostou? Qual foi a sua opinião sobre toda a reviravolta, sobre quem era o assassino, sobre tudo o que aconteceu? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Lembrando, novamente, por favor, não revelem o final do filme, porque eu acho que isso estraga demais todo o suspense. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixar o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!